Se esse vídeo te encontrou, não é por acaso, tem uma mensagem para você nele e é muito importante que você fique aqui para escutar. Meu nome é Ari, eu tenho 37 anos, sou designer e estou começando o meu canal aqui no YouTube de novo, fazendo uma tentativa novamente. A primeira vez que eu tentei, eu fiz um outro canal que não ficou muito a ver comigo, mas tá tudo certo. Acho que tudo tem o seu momento e muito do que me trouxe aqui para gravar esse vídeo hoje é porque eu sou uma pessoa que gosta de ficar ouvindo leituras de tarô no YouTube. É como se fosse uma terapia para mim. Eu fico ouvindo leituras de vários canais, de várias pessoas. Irradiar-se, a Estela, escrito na Estela, e tantas outras, até em inglês também. E ultimamente a mensagem meio que tem sido a mesma, que eu preciso deixar algumas coisas do meu passado para trás e focar no que eu preciso fazer, parar de achar que precisa chegar o momento certo e começar a fazer as coisas. E eu ficava olhando e pensando, mas o que que eu preciso deixar para trás? Eu não estava entendendo essa parte porque eu já deixei muita coisa para trás. Eu, inclusive, me mudei de cidade neste ano. E o que eu olhava e pensava é: por que eu preciso deixar mais coisas ainda para trás do que eu já deixei? E ontem eu tive um insight. É uma coisa que talvez você que está assistindo esse vídeo se identifique um pouco. Eu estava mexendo no meu feed e num outro aplicativo aqui do lado, né? E apareceu um post de uma pessoa que eu quase não tenho mais contato, mas que está ali na minha rede de amigos, né. E esse post não tinha nada a ver comigo. Era um post de uma opinião que não tem a ver com a minha, que eu sei que a pessoa tem uma opinião diferente de mim, com relação à contagem de votos, dizendo que urna eletrônica é possível fraudar, coisas assim, que eu particularmente acho uma coisa muito estúpida de se pensar. E eu olhei aquele post e falei: "Por que é que eu ainda tenho essa pessoa na minha rede social? Não faz sentido". E isso me deu um clique, porque é que eu estava tentando carregar algumas pessoas da minha vida, do meu passado, que não faz mais sentido para mim. E justamente essas pessoas estavam me travando de produzir conteúdo. Mas como assim? Eu estava com medo do julgamento dessas pessoas para comigo. Eu tinha receio de postar, não necessariamente só delas, né, mas dessa pessoa específica, né, desse amigo, ex-amigo, vamos dizer assim, que na verdade nem era exatamente amiga, é marido de uma amiga, mas isso não vem ao caso. Eh, Todas essas pessoas que eu tinha o receio de elas terem opinião sobre mim, sobre eu postar, não postar, gravar sobre espiritualidade ou falar sobre qualquer tema, elas não têm mais nada a ver comigo. E eu ficava com aquele receio: "Ah, não, elas vão vir tentar invalidar o que eu tô fazendo, elas vão olhar e vão pensar: 'Nossa, o que que ela tá achando? Quem que ela pensa que é?'". E são coisas que eu não preciso mais na minha vida, são pessoas que eu não preciso ter na minha vida, que elas podem estar ali na rede social seguindo, de vez em quando a gente pode até conversar, mas não faz mais parte do meu círculo, então não tinha motivo nenhum para eu continuar carregando. E isso me fez soltar um peso. Eu percebi ali que eu tenho, ou tinha, melhor dizendo, um padrão de continuar tentando agradar todo mundo, mesmo que a pessoa não fizesse mais parte da minha vida. Eu já sabia desse padrão? Já sabia. Eu achei que eu tinha me livrado dele? Sim, achei. Claramente eu não tinha. E
eu acredito que agora eu consegui chegar num patamar de enxergar para além disso. Eh, Foi ouvindo a leitura, a última leitura, que eu confirmei isso, porque todas as coisas que estavam sendo faladas eram exatamente sobre isso. Apesar de a leitura ser uma leitura genérica, né, do YouTube, e estar falando com muitas pessoas, tinha tudo a ver comigo. Um padrão que eu herdei da família, porque uma família com uma pessoa narcisista, no caso minha avó, era uma pessoa narcisista, não diagnosticada, mas eh, todos os comportamentos, né, estavam ali e minha avó, mãe da minha mãe, criou minha mãe e meu pai, porque meu pai, a mãe dele faleceu quando ele era muito pequeno. Meus pais se conhecem desde bebezinho e minha avó criou ele também. Então, esse padrão de querer agradar é um padrão que ele veio já instaurado na família desde criança com eles, e eles só acabaram transmitindo isso para mim, para minha irmã, apesar de que minha irmã também cresceu um pouco mais com a minha avó até. Essa tentativa de agradar todo mundo, de não poder dizer não, de sempre ter que parecer boazinha e ser a pessoa legal que compreende tudo. Que, claro, a gente precisa ser assim também na vida, mas não para tudo. A gente precisa impor limites. Porque se a gente não fizer pela gente, ninguém mais vai fazer, né? E a dificuldade de dizer não tem sido o que eu mais tenho trabalhado de autoconhecimento desde 2019, talvez antes, quando eu comecei a ver isso, talvez foi um pouco antes, mas isso tem me ajudado nessa jornada de transformação, né? E eu acredito que agora eu tô no patamar que eu já consigo superar. E é por isso que hoje eu resolvi abrir a câmera, falar com as minhas palavras. Até preparei alguns tópicos com inteligência artificial para me ajudar um pouquinho, mas nesse momento acabei não usando, porque essa história que ela vem, ela me confirma muitas coisas e tudo acabou fazendo muito sentido na minha cabeça, né? Eh, Mais alguns outros conteúdos também que eu andei vendo, consumindo, porque eu consumo muito desses conteúdos. E tem muito daquilo da gente achar que está consumindo conteúdo, está fazendo algo, né? Mas se a gente não coloca em prática, não faz tanto sentido. Uma das frases que me marcou, até quero gravar um outro vídeo em sequência falando sobre isso, é que a minha experiência, ela é diferente de cada pessoa. E às vezes o que você que está assistindo o vídeo precisa ouvir é a minha experiência, a minha vivência. Por que que eu digo isso? Eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu fui umbandista por muito tempo. Atualmente eu tô numa fase um pouco de transição, então acredito que eu tô migrando para ser uma pessoa espiritualista universalista, mas não gosto de me apegar muito a rótulo, porque eu acho que é tudo uma coisa só, né? Todos somos um. E em terreiro, em banda, é, uma pessoa, uma entidade, né, falou pra mim que a minha experiência ia ajudar muitas pessoas. Um momento pra eu não chorar, senão vai estragar minha maquiagem. Ela falou pra mim que a minha experiência ia ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, que se colocam em alguns relacionamentos, não necessariamente relacionamento amoroso, às vezes de amizade, às vezes no trabalho, às vezes de família, né? E se colocam ali num ponto que não conseguem fazer mais coisas pela vida. Elas se deixam de lado para cuidar dos outros, porque isso é um arquétipo feminino que a gente tem na nossa sociedade e ele é muito reforçado.
E conforme você vai tendo esse reforço na família, você vai acreditando naquilo. A maior parte das mulheres é criada dessa forma. Claro que existem também os homens que seguem o mesmo padrão, mas é em menor número. Ah, o arquétipo masculino vai muito para um outro lado, né? Um lado que manda, que faz todas as vontades, a mulher não tem tanta vontade. Então, fica nessa coisa desequilibrada, né? E o que a Preta Velha falou para mim, e não foi só a Preta Velha, foram mais algumas entidades, né, Caboclo, Pombagira, falaram muito para mim que essa experiência ia fazer bastante diferença para as pessoas. Dentro do próprio terreiro, enquanto médium, eu sempre fui uma médium muito consciente, né? A gente não tem, ultimamente, assim, mais recente, médiums que não fiquem conscientes ali. É mais raro ser um médium totalmente inconsciente. Então eu via, eu conseguia falar com as pessoas, claro que as entidades falavam junto, mas colocar ali um pouco da minha experiência, da minha vivência, para as pessoas ouvirem um pouco da história e se identificarem e poder fazer alguma transformação na vida, né? Enfim, o que eu queria com esse vídeo é falar que, então, com todas essas esses tópicos, esses itens, eu finalmente acho que eu cheguei num ponto que nada mais me prende a essas pessoas, a essa outra realidade. Parece que eu estava ali agarrada, querendo continuar sendo, mantendo uma imagem para essas pessoas do que eu era. Porque elas eram acostumadas comigo, então eu estava com medo de mostrar quem eu sou totalmente. Mas hoje eu tô num relacionamento maravilhoso, amoroso mesmo, e com relacionamentos de amizade muito melhores. E família nem se fala, porque sempre foi muito bom, né? Um círculo interno familiar muito bom, um círculo mais íntimo. E as amizades mais verdadeiras, eu sei que elas não vão se afastar de mim. Até porque eu tenho amizades de muita longa data, de mais de 20 anos, para mais de 25 daqui a pouco. E essas amizades, elas não se desfazem por qualquer coisa. E se as pessoas precisam se afastar de mim, porque elas veem que eu não estou mais correspondendo ao que elas querem que eu seja, aí é o problema das pessoas. Eu não posso me diminuir por conta disso. Você também não pode se diminuir por medo de achar que as outras pessoas não vão gostar do que você está fazendo. Você tem que tentar. É claro que a gente não vai ferir a outra pessoa, interferir ali, agredindo, né? Mas a gente precisa colocar um peso, dizer, não, eu vou fazer a minha parte para mim, vou fazer o que me deixa feliz e vou gravar meu vídeo, vou fazer minha pintura, vou fazer minha dança, vou ser feliz. Não posso ter medo de postar, de me expor, porque os outros vão falar, vão ter inveja, etc. É claro que tem inveja, tem um a energia do mundo, né, a maior parte das pessoas não tem um pensamento tão elevado. Então, o ideal é a gente se proteger, pedir proteção antes de se expor, claro, mas dar a cara a tapa, né. O principal negócio que a gente tem, que eu tenho principalmente, é não querer ser vista tentando. Eu já quero fazer algo e já tá com a coisa toda inteira pronta. E isso atrapalha muito, porque não tem como fazer isso. É a mesma coisa que aprender um idioma. Você não começa aprendendo inglês falando uma frase inteira. Você começa do básico. E eu mesma aprendi inglês muito sozinha. Eu aprendi inglês, espanhol. Claro, eu tive idiomas na escola, mas eu aprendi a falar sozinha. Eu acelerei o máximo que eu consegui, sim, porque eu sou uma pessoa um pouco teimosa, tenho umas suspeitas ali de neurodivergências.
Ainda preciso fazer uma investigação, né, mas meus melhores amigos têm altas habilidades, autismo ou as 2 coisas juntas, então já dá para ter uma ideia, né, porque são o tipo de pessoa que geralmente eu consigo conversar mais, ter mais relacionamento. E não voltando, né, não tem como a gente fazer o processo sem não tem como chegar lá no final no resultado sem passar pelo processo, não tem como chegar no bolo assado e não fazer a receita do bolo e esperar ele ficar pronto. Tem como? Tem, você compra o bolo pronto, mas não foi você que fez, entende? Você não vai chegar com números. E outra coisa também que tem me passado muito pela cabeça, é pensar que as coisas que eu tô fazendo aqui, que eu me propus a fazer, né, que tá muito no começo, não são coisas que eu tô fazendo pra necessariamente viralizar, atingir um número mirabolante de pessoas, claro, quanto mais melhor, mas atingir um número certo de pessoas. Que a gente sabe que a egrégora, ela leva a mensagem pra quem precisa ouvir, e eu acredito que é isso que importa mais. Esse vídeo já ficou bem longo, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal, ativar o sininho. Tem muita coisa legal vindo por aqui e espero que tenha gostado. Até mais!